Olá, meu nome é José Donato Júnior, eu sou docente aqui do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu coordeno o Laboratório de Neuroendocrinologia e Metabolismo. O hipotálamo é uma parte do cérebro que regula hormônios. O envelhecimento afeta o funcionamento dele? Sim, afeta. O envelhecimento afeta o funcionamento de praticamente todo o organismo. O hipotálamo, como qualquer outro tecido do nosso organismo, ele é sujeito a estresse oxidativo, a processos inflamatórios, e o envelhecimento está relacionado com uma série dessas consequências naturais. Além disso, tem algumas evidências que mostram que insultos durante a vida, por exemplo, hábitos de vida não saudáveis, alimentações que geram obesidade, podem inclusive levar à morte de alguns grupamentos neuronais. Portanto, o hipotálamo, como qualquer outra estrutura ou órgão do nosso corpo, ele é afetado durante o envelhecimento. O senhor estuda a leptina, que regula a fome e o metabolismo. Isso muda conforme envelhecemos? Como? Sim, a gente sabe que a obesidade ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Se é uma doença, tem que ter uma causa somática. Uma das coisas que sabemos a respeito da obesidade é o desenvolvimento de uma condição chamada resistência à leptina. Ela lembra muito o que acontece no diabetes tipo 2, onde a pessoa produz insulina, mas essa insulina não é capaz de regular a glicemia. No obeso, o obeso produz grandes quantidades de leptina e essa leptina não age. E durante o processo de envelhecimento, algo parecido acontece. Parece que o nosso organismo naturalmente desenvolve um processo de resistência à leptina. Isso faz com que o nosso organismo requeira níveis cada vez maiores de leptina para manter o peso, digamos, o set point, aquilo que ele considera o peso ideal, e ele acaba defendendo isso, ou seja, sempre considerando que a gente precisa engordar um pouco mais, porque a leptina é um hormônio produzido de acordo com a quantidade de reservas energéticas. Se a gente precisa, se o nosso hipotálamo entende que nós precisamos um pouco mais de leptina porque ele tem mais resistência a esse hormônio, significa que ele vai induzir mais fome e suprimir seu gasto energético para fazer isso. E é exatamente isso que acontece no envelhecimento. Uma das coisas que a gente percebe que é importante para mitigar o processo de desenvolvimento de resistência à leptina, inclusive no envelhecimento, são hábitos de vida. Então, aquela velha máxima que a gente deve se alimentar melhor, controlar nosso peso, fazer mais atividade física, vários estudos mostram que isso é suficiente para prevenir o desenvolvimento de resistência à leptina, inclusive durante o envelhecimento. Isso faz com que nosso hipotálamo se mantenha mais saudável e, portanto, mantendo o nosso peso corporal estável ao longo da vida. Quais são os impactos metabólicos mais comuns no envelhecimento? Então, eu já mencionei o caso do desenvolvimento da resistência à leptina, e isso, de certa maneira, faz com que o nosso hipotálamo considere um peso maior do que o ideal, como o que ele vai defender. Ainda, a gente sabe que durante o envelhecimento há o desenvolvimento de um quadro de resistência à insulina. Isso não só afeta nosso controle da quantidade de glicose no sangue, mas também a insulina é um hormônio que causa saciedade. Então, se você desenvolve resistência a esse hormônio, isso acaba trazendo vários prejuízos metabólicos. O envelhecimento está relacionado com uma redução nos níveis de vários hormônios. Eu posso citar, por exemplo, a redução do hormônio do crescimento. É um hormônio anabólico que mantém nossa massa magra, que é lipolítico. Então, quando você diminui esse hormônio, você acaba desfavorecendo a perda de gordura e favorecendo uma perda de massa magra, o que é ruim. Por último, a gente pode dizer que durante o envelhecimento você tem uma redução dos níveis de hormônios sexuais. Isso é mais patente na mulher, mas também acontece no homem. Na mulher existe aquilo que a gente chama de menopausa, que é uma redução acentuada na produção dos esteroides sexuais, e a gente sabe que a redução desses hormônios sexuais altera não só a distribuição de gordura corporal, favorecendo uma deposição na mulher mais prejudicial para a saúde, mas a redução dos níveis de estrógenos também estimula a fome, reduz o gasto energético e, inclusive, altera a nossa predisposição para fazer atividade física. Então, o envelhecimento, de fato, é um fator de risco para várias doenças, inclusive obesidade e diabetes. O que a ciência tem descoberto sobre como preveni-los? A ciência ela tem trabalhado e procurado maneiras de fazer com que essas alterações do envelhecimento sejam minimizadas ou até prevenidas. A gente sabe que existe uma série de vias do nosso organismo relacionadas à senescência, ao processo natural do nosso organismo de envelhecer. E uma das coisas que tem sido visto é que o exercício físico, como ele induz um estresse no nosso organismo, ele ajuda a gente a justamente lidar com formas de estresse, e então uma prática regular de atividade física
é uma maneira que nós temos natural de você tornar seu organismo mais resistente a uma série de estresse e, portanto, mitigar aí esse desenvolvimento desses problemas. Do ponto de vista farmacológico, a indústria hoje em dia ela conseguiu desenvolver medicamentos que conseguem combater a obesidade de uma maneira adequada. São medicamentos que originalmente induzem a liberação de insulina, então são hormônios antidiabéticos usados nisso, mas elas conseguem causar uma perda de peso muito grande. E a gente sabe que a manutenção do peso estável ao longo da vida é um fator preponderante. Então, o indivíduo obeso, ele vai ter uma série de questões, eu vou citar, por exemplo, um aumento do seu estado inflamatório, e esse estado inflamatório elevado vai causar uma série de prejuízos, não só para o hipotálamo, para vários outros órgãos. Portanto, se você consegue reduzir essa inflamação que acontece nessas doenças como obesidade, você consegue prevenir ou melhorar o envelhecimento do seu hipotálamo. Portanto, essas novas terapias, o Ozempic, agora você tem a tirzepatida, né, que vem com o nome comercial Mounjaro, são alternativas que vão ajudar o sujeito a perder peso e mantendo se a pessoa conseguir manter esse peso estável, ele vai conseguir envelhecer de uma maneira mais saudável. Porque o nosso problema é que idoso, sendo obeso, você vai ter uma série de fatores de risco, o que vai diminuir sua qualidade e expectativa de vida.